Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, nós vamos prosseguir aí, então no conteúdo revisional de primeiro ano de ensino médio, falando ainda sobre as propriedades dos materiais. Então, material na mão e vamos lá. Nós vimos no reconhecimento da química, ou seja, na revisão do nosso conteúdo, algumas propriedades da matéria na nossa aula online, certo? Vimos as propriedades gerais da matéria, tal como massa e volume, assim como também vimos as propriedades específicas, ou seja, aquelas que caracterizam de fato uma substância. E é nessas que nós vamos focar hoje, certo? Dentre as propriedades específicas que nós citamos, nós vimos a densidade, que nada mais é do que a razão entre massa e volume de um mesmo material, certo? Nesse sentido, nós comparamos a densidade dos materiais com a densidade então conhecida já da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico, na unidade em gramas por centímetro cúbico, né? Como a densidade da água é igual a 1, qualquer material que tenha densidade menor que a da água é considerado mais leve e, portanto, boia na água. E a água, sendo mais pesada, entre aspas, afunda. Beleza? Se, por outro lado, temos qualquer material cuja densidade é maior do que 1, é maior do que a densidade da água, então ele é considerado mais pesado, entre aspas, e, portanto, ele deve afundar. E, nesse caso, a água boia. É nesse sentido que nós devemos entender isso. E aí surge a pergunta: como é possível que um navio feito de aço de muitas toneladas consegue flutuar na água? A resposta está na estrutura de construção do navio, que é feito de modo ao que o conjunto consiga um volume maior dentro de uma massa muito elevada. Aumentando-se o seu volume, diminui-se a sua densidade. Então, tudo está relacionado com a construção do conjunto, de modo que a densidade do conjunto se torna menor do que a densidade da água e o resultado é que o navio flutua. Legal, gente? Está aí uma curiosidade interessante, como nós vimos na nossa aula. Dureza é mais uma propriedade específica que caracteriza a resistência de um material em ser riscado por outro material. Daí nós temos uma escala de dureza medida em unidades de Mohs, que vai do 1 até o 10. Sendo que no 1 nós temos alguns materiais mais moles, como unha, cobre, gesso e talco. E no topo da escala, nós temos alguns materiais muito duros, sendo o mais duro então conhecido, né? O diamante, certo? Sendo assim, isso, como nós vimos, leva ao seguinte questionamento: quem risca quem? Giz ou lousa? Na prática, a lousa risca o giz, porque quando atritados, o giz sofre desgaste e não a lousa. Legal, gente? Isso gera uma certa confusão inicialmente, mas tudo se explica na prática pela definição de dureza. Legal? Bom, com relação à identificação das substâncias, nós podemos identificar, ou seja, diferenciar uma substância pura de uma mistura de substâncias. O que seria uma substância pura? É uma substância que não está misturada com nenhuma outra. E aí nós temos duas classes de substâncias. As substâncias simples, tal como o gás oxigênio, que ele tem suas moléculas formadas somente por átomos de oxigênio, da mesma forma como o gás ozônio. Então essas substâncias são substâncias simples e são substâncias puras desde que não estejam misturadas cada uma com nenhuma outra substância. Então temos ou só oxigênio ou só ozônio. Nesse caso, cada uma seria uma substância pura. Outra substância pura, porém não é uma substância simples, é o gás carbônico, o dióxido de carbono. Ele é uma substância composta, por quê? Porque ele é formado por mais de um tipo de elemento. Ele é formado por carbono e oxigênio na sua composição. E por isso ele é uma substância composta, mas desde que não misturado com nenhuma outra substância, é também uma substância pura. Legal? Então está aí a diferença entre substância pura e mistura de substâncias. As substâncias puras podem ser simples ou compostas. Legal? O que seria uma mistura de substâncias?
Exatamente o que o nome diz. Misturar substâncias puras, elas deixam de ser puras para serem misturas. Legal? É o caso do óleo e da água, que é uma mistura heterogênea, uma vez que é possível diferenciar as fases dessa mistura. Por outro lado, nós temos uma mistura homogênea, que é uma mistura que não é possível diferenciar os seus componentes. Legal, gente? Diferenciar, aí nós usamos o critério do olhômetro. Beleza? Bom, há algumas propriedades das substâncias puras. Nós temos aí o que nós chamamos de curva de aquecimento. Na curva de aquecimento, nós monitoramos a temperatura em função do tempo e aí traçamos esse gráfico, certo? Obviamente, cada substância, no caso de uma substância pura, tem a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição. A temperatura de fusão é a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o líquido, e a temperatura de ebulição é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Legal? Bom, como que acontece? Partindo de uma substância sólida, ocorre então o aquecimento dessa substância, que leva a um aumento de temperatura, até atingir a temperatura de fusão, em que a substância começa a passar do estado sólido para o líquido, ou seja, a substância começa a derreter, e do início ao fim da fusão, do processo de fusão, a temperatura não muda, ela permanece constante, até que todo sólido passe para a condição de líquido. Quando todo sólido virou líquido, a temperatura volta a subir do líquido, certo? Até o ponto em que o líquido atinge a temperatura de ebulição, certo? A temperatura de ebulição em que o líquido começa a passar para o estado de vapor, e durante o processo da ebulição, novamente, a temperatura permanece constante, até que todo líquido vire gás. Quando todo líquido virou gás, a temperatura do gás volta a subir. Então é essa a dinâmica, é assim que nós encontramos num gráfico, numa curva de aquecimento, o comportamento de uma substância pura. Legal? Então o que podemos concluir disso é que, para uma substância pura, na curva de aquecimento nós temos então dois patamares bem estabelecidos, que são o da fusão e o da ebulição. Isso são decorrentes do quê? Das temperaturas de fusão e ebulição serem constantes unicamente para substâncias puras. Beleza? Memorizou esse gráfico? Vamos agora para as misturas. O mesmo gráfico para misturas de substâncias, nós podemos perceber algumas alterações, como por exemplo, no caso de uma temperatura de ebulição não ser constante, nós temos aí então uma faixa de temperaturas, ou seja, uma variação de temperaturas no processo de ebulição, justamente porque tem mais de uma substância envolvida na mistura, certo? Nesse caso, nós percebemos aqui nesse gráfico de exemplo na tela que temos também um patamar bem estabelecido, que é o da fusão, ou seja, uma temperatura de fusão constante, não é uma faixa de temperaturas. Essa descrição em que a temperatura de ebulição não é constante, mas a temperatura de fusão é constante, caracteriza uma mistura eutética, tal como acontece na solda de componentes eletrônicos, que é a solda que é uma mistura de estanho e chumbo, famosa solda estanho. Certo, gente? É um exemplo de mistura eutética em que a temperatura de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, é uma temperatura constante para essa mistura. Beleza? Temos, em contrapartida, uma mistura considerada azeotrópica, em que ocorre o contrário. A temperatura de fusão, né, é, na verdade, uma faixa de temperaturas, e a temperatura de ebulição é constante. Nesse caso, nós temos aí uma mistura azeotrópica, certo? Que muda, então, a identificação desses dois patamares, ok? Valeu, então, pessoal, pela atenção de vocês. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês.